Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, manda a sua pergunta e eu respondo aqui. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá e começa a me seguir, @AlbertoDelislo. Alberto, o que você acha de pessoas que têm usado remédios para dormir? Muita gente acha que esses remédios que são vendidos por aí para as pessoas dormirem, muita gente acha que esses remédios realmente ajudam as pessoas a ter uma melhor qualidade de sono. Isso é mentira. Vou ficar falando nome de remédio aqui não, mas em geral esses remédios, eles são indutores de sono. Álcool também é indutor de sono. O que significa isso? A pessoa toma, fica sonolenta e dorme. O problema é que esse sono não vai ser reparador. A gente tem que passar por vários ciclos de sono, tem que entrar no nível profundo de sono. E remédio para dormir não deixa a gente ter todos esses ciclos de sono. É por isso que mesmo tomando remédio para dormir, a pessoa começa a acordar cada vez mais cansada. Claro, o corpo não está conseguindo se recuperar. Então achar que esses remédios são uma solução definitiva para quem não consegue dormir? Isso não é verdade, não. Inclusive, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a gente estar cada dia mais cansado e dormindo mal. Esses remédios contribuem para isso. Na verdade, esses remédios têm um uso específico para momentos específicos da vida da pessoa. Agora, se você está com dificuldade de dormir, tem uma série de coisas que estão erradas na sua vida e que tem que ser corrigidas. Eu falo sobre isso lá no outro vídeo. Então, se você está tomando esses remédios para dormir de forma indiscriminada, inclusive tem gente que é viciada nesses remédios, para de uma vez por todas, porque não faz bem não. Tenho memória péssima. Será que eu tenho solução? Uma coisa que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: não existe memória boa e não existe memória ruim. Não existe boa concentração e não existe má concentração. Tem comportamentos que vão favorecer a minha concentração. Tem comportamentos que não favorecem. Eu cheguei a falar algumas vezes aqui no canal sobre um fenômeno super interessante. Pessoas que há alguns anos eram excelentes leitores, pessoas que há 10 anos liam um livro por semana, mas que nos dias de hoje não conseguem ler mais nada, não tem paciência para nada, não consegue ver filme, não consegue ver série, e a pessoa começa a achar que isso é devido à idade. Mas não, isso tem a ver com a sociedade que a gente está inserido, que é acelerada, que tem rede social, tem notificação o tempo todo. E inclusive, se você parar para pensar, se você tiver mais de 30 anos de idade, você sabia vários números de telefone de cor. Sabia, hoje não sabe nem o seu. Isso é porque hoje o comportamento de guardar números de telefone não tem mais utilidade porque surgiu o celular. Veja, eu não tô querendo dizer que você deveria guardar todos os números de telefone ou fazer como eu, né? Ir lá no programa da National Geographic e memorizar 500 códigos de barra, cada um com 8 algarismos. Não, eu não acho que você tem que fazer isso não. Mas isso é uma prova de que aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente esquece tem a ver com as nossas motivações no dia a dia, tem a ver com nossos comportamentos, principalmente com o nosso comportamento diário. Então, ter uma boa memória tem a ver com ter um bom comportamento em relação à memória. Bom, eu tenho um curso completo de memória. Momento Jabá! Você pode conhecer lá no supermemoria.com.br. Mas tem uma coisa que eu queria já dizer aqui no vídeo, que é o seguinte: para ter uma boa memória, você precisa começar a monitorar. Monitora a sua memória o dia inteiro. Já percebeu que às vezes coisas que a gente tem certeza que vai lembrar, a gente acaba esquecendo? Coisas mega complicadas a gente acaba lembrando? É porque quando chega uma informação muito simples, a gente nem dá atenção. Ah, com certeza eu vou lembrar. Ah, o nome dele é Zequinha. Claro que eu vou lembrar, o nome dela é Maria, nome super comum, claro que eu vou lembrar. Aí você não se esforça conscientemente para lembrar e fica no automático. E às vezes quando chega algo muito complexo, você fica, peraí, o nome dele é Epaminondas. E você faz esse monitoramento da memória. Afinal, a informação é mais complexa. Se você começar a monitorar a sua memória, olha, esse aqui eu posso esquecer, olha, esse aqui eu tenho que repetir, olha, isso aqui é simples, mas eu sei que a minha memória vai jogar isso fora, vou repetir, vou revisar, sua memória vai melhorar demais. E é claro, desligar a notificação, parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo isso atrapalha a memória. É verdade que engolir sapo nos torna suscetíveis a doenças. O engolir sapo aqui, imagino que seja a pessoa levar desaforo para casa, não falar aquilo que a pessoa pensa, enfim.
Por incrível que pareça, a gente tem evidências de que pessoas que não expressam suas emoções têm pioras na dor crônica. Fibromialgia é um tipo de dor específica que piora quando as pessoas não expressam suas emoções quando passam por estresse. Inclusive, já até comentei aqui em outro vídeo, teve uma pesquisa que mostrou que técnicas que envolviam expressão emocional, ou seja, falar o que pensa, falar o que incomoda, escrever diário, que essas técnicas eram mais eficazes para a fibromialgia que técnicas da TCC, técnicas de meditação, atenção plena. Então, sim, em certa medida, é verdade que a gente não expressar nossas emoções pode trazer doenças. O problema é que tem gente que começa a levar isso para outro nível, né? Aí fala, se você tá com asma, é porque você engoliu aquilo que o outro lá te falou. Se você tá com um problema respiratório, é por causa da lei quântica XYZ do seu pensamento. Não. Inclusive, tem pessoas que fazem uma afirmação muito perigosa, que é a seguinte: toda doença física é uma doença mental. Não, gente, claro que não, certo? A gente não tem evidência nenhuma disso. No entanto, a gente sabe muito bem que o ser humano é um ser biopsicossocial. Ou seja, aquilo que se passa na nossa mente, nossas emoções, tem papel central na nossa qualidade de vida. Como diminuir os vieses cognitivos? Olha que pergunta boa, hein? Bom, de forma bem simplificada, a gente vai chamar de viés cognitivo aos erros de julgamento e percepção que a gente tem no nosso dia a dia e que são devido à própria natureza do nosso cérebro. Por exemplo, a gente tem o viés de conformidade. Viés de conformidade é aquela tendência que eu tenho de observar apenas as variáveis que confirmam a minha hipótese. Imagina, por exemplo, que eu vou te afirmar o seguinte: todo mundo que torce pro Galo Doido, o melhor time do país, é super gente boa. Eu sou galo doido, lógico, sou super gente boa. Aí eu vou começar a observar meus amigos que são gente boa e que são atleticanos, e eu vou ter uma tendência de confirmar a minha hipótese a partir disso. Eu tenho amigo que é cruzeirense e é gente boa? Claro que tem. Mas pelo viés da confirmação, eu vou ter uma tendência de citar apenas aqueles que têm a ver com a minha hipótese do atleticano ser gente boa. E aí tem vários vieses cognitivos. Quando a gente estuda, por exemplo, os experimentos relatados pelo Cialdini de persuasão, ele está falando sobre isso, sobre vieses cognitivos. Como que a gente pode se livrar desses vieses? Será que tem algum jeito? Não tem jeito. De alguma forma, a gente vai interpretar a realidade de forma a contemplar nossas expectativas. Então, se eu vejo que algo é mais caro, eu intuitivamente vou achar que ele é melhor, mesmo que ele seja pior. A gente não consegue se livrar 100% de todos esses vieses. No entanto, a gente conhecer os vieses ajuda muito a gente evitá-los. Ou seja, o fato de eu conhecer, por exemplo, vieses cognitivos, o fato de eu entender de psicologia social, entender experimentos que envolvem obediência à autoridade, o efeito Lúcifer, né? Por que pessoas boas cometem coisas cruéis? No momento que eu conheço todos esses vieses e todas essas pesquisas, eu fico mais imune a eles, ainda que eu não fique 100% imune. Então a melhor forma que a gente tem para evitar vieses cognitivos é conhecer quais são esses vieses. Então depois dá uma pesquisadinha, observa, porque aí você vai ficar mais atento no seu dia a dia para quais são os vieses cognitivos que estão aí te enganando. Não guardo nada do que eu leio. O que fazer? É muito comum as pessoas falarem isso, né? Eu não consigo guardar nada que eu leio. Quando a pessoa afirma sobre leitura e sobre memorizar o que está lendo, ela geralmente está falando de duas coisas diferentes. A primeira é o processo de aquisição da informação. O segundo elemento importante é a consolidação da informação. E são processos totalmente diferentes e que as pessoas acabam misturando. Quando eu tenho um problema de aquisição, significa que a pessoa não consegue entender o que está lendo. Ela simplesmente lê e não entende nada. Se você nunca passou por essa situação, tem uma boa dica para você. Vá ler Ser e Tempo de Heidegger. Quando me perguntam, Alberto, um livro para eu poder chorar, Ser e Tempo de Heidegger. Complicado assim, como mais nada que existe nesse mundo. Quando a pessoa tenta ler Heidegger e não consegue entender, ela está com um problema de aquisição de informação. Ou seja, a informação nem chega a ser processada. Por outro lado, existe um outro problema que também está associado à leitura, que é o problema de consolidação da informação. É um problema totalmente diferente, é um outro problema. É o caso da pessoa que lê, entende e passa um dia, 2 dias, acaba esquecendo. Esse problema tem a ver com falta de revisões.
Não tem nada a ver com o problema de aquisição. Eu não sei especificamente qual o problema que você tem na leitura, mas vou passar dicas que vão resolver os dois problemas. Quando você tem problemas de aquisição, você pode estar tendo problema para ter concentração para ler, e aí tem a ver com formação de hábito. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal em que eu falo, sobre como ter bons hábitos. Se você não consegue ler por falta de hábito, por preguiça, aí você tem que fortalecer esse hábito. A falta do hábito de leitura vai levar a problemas de aquisição. Mas esse não é o único problema de aquisição que a gente tem, não. Tem o problema das lacunas do conhecimento. Por que ler Heidegger é tão difícil? É difícil porque é um conhecimento que requer muito, mas muito conhecimento prévio. E isso não vale só para o Heidegger, não. Isso vale para qualquer autor de filosofia, que é um pouquinho mais denso. Para entender Hegel, entender Kant, entender esses autores sem ter uma bagagem gigantesca de filosofia é impossível. Então, às vezes, a pessoa não consegue ler simplesmente porque ela não tem bagagem para entender aquilo. Aí, nesse caso, tem que pegar leituras mais simples ou leituras introdutórias, tipo um livro, Introdução ao Pensamento de Kant, Introdução ao Pensamento de Heidegger. Então, quando a pessoa tem esse problema aí de aquisição, ou é problema de ter hábito de leitura, aí tem que usar as técnicas para poder gerar hábitos e manutenção de hábitos, ou a pessoa tem lacunas da aprendizagem. Aí tem que pegar textos que são mais introdutórios. Agora, quando a pessoa lê, entende e esquece, é um problema totalmente diferente, é um problema que, inclusive, não tem nada a ver com leitura, tem a ver com manutenção da informação. Aí, nesse caso, você está esquecendo, porque não está fazendo nenhuma revisão, nenhuma anotação. E olha só, tudo aquilo que você estuda hoje e que passa um dia, 2 dias, você não dá uma olhada, você vai se esquecer mesmo. E olha, não é só questão relacionada a estudo, não. Se você está jogando online um jogo de RPG japonês, que é o melhor tipo de jogo que existe para videogame, que tem histórias extremamente elaboradas, se você está jogando um RPG desses lá no seu videogame e fica 2 ou 3 semanas sem jogar, você vai acabar se esquecendo da história. Aliás, tem jogo de RPG, cara, que eu abandonei por uns 6 meses, 1 ano. Pô, vou jogar aquele jogo. Não tem como lembrar. Não tem como porque a nossa memória só guarda aquilo que a gente se esforça para lembrar. E eu não vou ficar fazendo revisão de Dragon Quest, revisão de Zelda. Não faz sentido. Então, até mesmo para o nosso lazer, essa transitoriedade da memória vai estar presente. Então, você precisa fazer revisões. Então, se você tem problemas de leitura, identifica primeiro, é na aquisição ou é na consolidação do conhecimento? Se for na aquisição, gera o hábito, ou então busca leituras mais introdutórias. Agora, se o problema for da consolidação, aí é hora de você fazer um resumo, fazer uma anotação, fazer uma revisão. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se você quiser que a sua pergunta seja lida aqui, tem que me seguir no Instagram e tem que colocar a pergunta lá na caixinha de perguntas. Até a próxima.